Pai, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus. Eu libero uma palavra de bênção de vida. Deus, eu profetizo que nessa noite, de uma maneira muito especial, o Senhor vai trazer revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Quer declarar que cadeias serão quebradas, escamas cairão por terra, que a paz que excede todo entendimento vai tomar o coração dos irmãos, que hoje o Senhor vai trazer respostas, que pessoas hoje serão curadas na sua alma e no seu corpo. Hoje, cura vai ser liberada por meio da palavra. Eu oro, eu abençoo e declaro que eles vão desfrutar da palavra viva do orvalho fresco que vem do céu em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, essa palavra de hoje, ela é uma aula. Mas ela é uma aula que vai trazer muita clareza, paz, alívio, entendimento. Está lá em Hebreus capítulo 6, essa palavra. A Bíblia, de vez em quando, aparentemente aparecem alguns textos que podem ser contraditórios. Sim ou não? Você já viu algum texto assim que fala, mas esse texto aqui é meio contraditório com esse outro texto. Já aconteceu isso com você quando você está lendo a Bíblia? Sim ou não? Sim. Não é que é contraditório. Não. A Bíblia, ela é perfeita. Ela é a palavra de Deus. Ela não tem erro, ela não tem inerrância nenhuma. O que nos falta é entendermos a palavra. Preste atenção. Todo livro, quando você for ler, da Bíblia, é bom, eu tenho a Bíblia Shed. Sempre no início de cada livro da Bíblia, tem lá explicando aquele livro. O ano que foi escrito, o contexto no qual ele foi escrito, para quem ele foi escrito. Nós temos aqui na Bíblia, quando nós lemos lá o livro de Romanos, foi escrito para os cristãos em Roma. Depois nós vemos lá o livro de Hebreus, que é o que nós estamos estudando, foi escrito para os hebreus, que estavam lá em Jerusalém. Então, ou seja, o escritor foi inspirado por Deus, escreveu um livro destinado a um povo. E entenda, geralmente, foi para combater algo de errado, para elogiar, para lembrar, para afirmar, e foi escrito para combater ensinos heréticos, falhas. A grande maioria do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. O livro de Hebreus nós não sabemos, porque o autor desse livro não quis deixar lá a assinatura dele. Então nós presumimos que seja o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi destinado para os gentios, para pregar para os gentios. Quem são os gentios? Todos os povos que não são judeus. Então ele foi para Roma, foi ali para a Ásia Menor, foi para a Europa, fez as suas viagens missionárias. Só que o apóstolo Paulo era alguém que Deus levantou como mestre, e ele tinha um zelo pela palavra, ele tinha um zelo pela igreja. Então ele escreveu, eu creio, não estou afirmando, não posso afirmar categoricamente que é o apóstolo Paulo, mas então ele escreveu para poder orientar a igreja lá, para poder trazer, clareza. Agora, o que acontece? Porque, em particular, o que nós iremos falar aqui, nós iremos falar a respeito de um texto muito controverso, quando se fala de salvação. Porque nós cremos, como igreja videira, e nós somos a minoria. Acho que 90% crê diferente da gente. Nós estamos entre os 10, evangélicos, que creem
dessa maneira. Nós cremos que uma vez salvo, salvo eternamente. Fala assim: eu sou salvo eternamente. Pastor, mas isso... Aleluia, pode falar aleluia, glória a Deus. Isso é bom demais, irmãos. Fala aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Olha só. Por que isso é importante? Para te dar paz. Em Hebreus diz que a âncora da sua alma é saber que você é salvo, salvo eternamente. Por quê? Aqui eu vou trazer uma ilustração, preste atenção aqui. Primeiramente, quando Deus te escolheu, Ele já sabia de todas as suas respostas posteriores, sim ou não? Deus, Ele sabe do seu final, sim ou não? Sim. Então, quando Ele te escolheu, porque João diz que não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Deus é que nos escolheu. O Espírito Santo é que te convenceu e te levou ao arrependimento. Não é você, e eu. Não, ninguém é bom para escolher a Deus. Amém? Não há um bom sequer. É Ele que nos escolheu, Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas preste atenção. Eu tenho 3 filhos. Imagina só, quando o meu filho erra. Eu falo, olha, se você errar, você não volta para essa casa. Você vai embora. Olha, não erra não. Não tira nota ruim não. Que eu vou te mandar embora. Uma criança dessa vai crescer saudável? Se você errar aqui, você não é mais meu filho. Ele vai crescer saudável, gente? O que vocês acham de um pai na terra assim? Louco. Vai criar uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Deixa eu te falar algo. Quando Deus escolheu, Ele já sabia de todos os dias da sua vida. Ele já sabia do dia que você ia tropeçar, do dia que você ia acertar, do dia que você iria sucumbir no pecado. Ele já sabia. E mesmo assim Ele te escolheu, e te aceitou, e te amou. Você tem que ter paz. Paz. A paz que excede todo entendimento tem que tomar o seu coração. Porque tem gente que crê que, então eu pequei, se eu não arrepender, e eu vou para o inferno. Deixa eu te falar algo. Arrependimento é mudança de mente, é mais do que chorar, viu? Alguns ficam achando que é só chorar. Não, é mais do que emoção, é mudar a mente. Eu não estou aprovando o seu erro. O erro é ruim e tem consequências. Amém? Por isso, peça para o Espírito Santo te ajudar a não tropeçar. Mas você vai tropeçar. Mas para isso que teve o sangue. O sangue de Jesus te cobre o tempo todo. Qual que pode ser mais forte? O erro de Adão ou o acerto de Cristo? Nós podemos comparar o erro de Adão, porque o erro de Adão contaminou toda a humanidade. Porque todo homem nasce carecendo da salvação. Todo homem nasce pecador e carece de um Salvador. Todo homem, toda criança. Agora, se o erro de Adão proporcionou isso, por que o acerto de Cristo não pode proporcionar a salvação eterna? O sangue de Jesus tem poder. Vocês estão lembrados lá do Egito? Quando o povo hebreu estava lá escravizado, aponta para o homem nas mãos do diabo. E aí, Moisés fala para o povo hebreu lá no Egito, fala, olha, se você pegar um cordeiro, matar o cordeiro, assar o cordeiro, comer na sua casa, e pegar o sangue de um animal, de um cordeiro, e passar nos umbrais da sua porta, da sua casa. E eu tenho uma palavra profética para vocês dois, que meu filho falou. Depois, amém?
Vocês têm vontade de ir para os Estados Unidos? Vocês vão. É isso que meu filho viu. Amém? Timóteo, ele teve essa impressão. Então vocês oram, já começa a fazer inglês, porque vocês vão. Amém? Faz o inglês na inteligência artificial, para vocês ficarem fera. Voltando para cá, me perdoa. Passou o sangue. O que aconteceu? Preste atenção. Aquelas famílias que estavam dentro da casa, imagina só, 430 anos vivendo de acordo com os egípcios, comendo as comidas egípcias, adorando os deuses egípcios. A cultura dele já era egípcia. Vem aqui comigo. Tinham homens lá, estavam brigados com as esposas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eram milhões. Tinha pais brigados com filhos? Tinha lá escravo hebreu que era caloteiro? Tinha. Tinha escravo hebreu que tinha traído a esposa? Tinha. Tinha um monte de gente errado. Mas todo aquele que pegou o sangue e aplicou nas portas foi salvo. Todos, diz a Escritura, um sangue de um cordeiro, de um animal. Agora imagina só, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fala aleluia, irmãos. O que é você passar o sangue nos braços? É quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele veio na terra, Ele encarnou, né, vestiu de homem, viveu aqui em santidade e morreu lá na cruz, e Ele derramou o sangue dele precioso em nosso favor. E aquele que crê com o seu coração e o confessa com a sua boca que Ele é o Filho de Deus, Ele é Senhor, ele é salvo, e salvo eternamente. E quem crê diz amém. Oh, aleluia, eu estou pregando, eu estou arrepiado, não sei como vocês não... Eu estou falando do Evangelho, é dessa graça abundante, é salvo eternamente. E algo que Deus falou comigo, sabe o que eu creio, pastor Marcos? Pastor Rodrigo não está aqui, deve estar lá embaixo servindo. Mas sabe o que eu creio? Que bem provável, que a cruz do Calvário, que aquela travessa que Jesus carregou lá, tenha sido de um umbral de alguma porta, que foi retirado e foi feito o madeiro para ele ser crucificado. Porque um tempo atrás, em um portal, o sangue foi passado e os hebreus foram salvos. Ah, irmãos, oh irmãos, mas olha só, por que eu tenho que falar algo para vocês? Tem muitos textos que você acha que contradiz, aí você pega um texto obscuro, ou geralmente irmãos de outras igrejas para te confrontar, pega um texto obscuro para poder te confrontar com textos que são claros. Eu vou ler textos aqui que são claros, fica com esses textos que são claros. Os obscuros, talvez você não saiba responder, mas eu sei, eu estudei, por isso que eu recomendo que você faça seminário, que aí você vai ter a resposta para a pessoa, mas fica com aquilo que você entende. Nunca questione a Bíblia, questione você, a Bíblia não. Se você está lendo e está achando estranho, fala, porque eu não sei, mas a Bíblia está certa. Só não estou entendendo o texto. Olha só, textos que são claros a respeito da salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Fala, Deus amou. Só os salvos? Só os bons? Só os que merecem? Amou o mundo. Que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o primeiro, para que todo o que nele obedece, o que cumpre os mandamentos, os que são certinhos, o que nele crê, não pereça, mas tem o quê? Está aí escrito, irmãos. Está falando de obediência? Está falando de bom comportamento? Não. É para Jesus, vocês podem bater palma, fica à vontade, é para Ele. Não tem nada a ver comigo, é tudo a ver com Ele. Efésios capítulo 2, verso 5. E hoje está quente, hein? Está quente aí?
É que eu estou pegando fogo. Eu estou cheio do Espírito. E hoje eu tenho certeza que pessoas irão nascer de novo aqui. Amém? Pessoas serão salvas. Estando nós mortos em nossos delitos, éramos nós antes de nós nascermos de novo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois. É pelo preço? É pela obediência? É pelo comportamento? Não, pela graça sois salvos. Aí alguns falam, pastor, não é bem assim não, pastor. Uma vez que você é salvo, que o Espírito Santo está aí dentro, agora você tem que cumprir com os mandamentos. Querido, se para ser salvo, você precisou da graça, para viver a vida, você também precisa da graça. Pastor, mas então eu vou viver no pecado. Então já que eu sou salvo, então eu vou mergulhar, vou dar de ponta. Vai rachar a testa. Se você acha que porque eu estou te falando, você pode sair pecando e viver no pecado, é porque você nem nasceu de novo, você está indo para o inferno. Você apenas tomou um banho de piscina, foi convencido na mente, não no espírito, e está indo para o inferno. Porque quem nasce de novo tem a natureza de Deus misturada com a sua natureza. E aí a natureza de Deus, ela é santa, santa, santa. O Espírito Santo habita dentro de você e ele não sai de você porque o sangue está sobre você. E aí quando você erra, quem nasceu de novo não fica em paz. Você pode até pecar e achar bom na hora, mas depois você fica angustiado. Fala, eu estou sujo. Sabe quando você chupa manga e ela fica grudando na mão? Você fica doido para lavar a mão? Cheio de fio nos dentes, assim você fica doido para tirar os fios da manga. Sabe quando você escorrega no barro e cai, molha e suja toda a sua roupa? Como que você fica depois? Querendo se limpar. Quem nasceu de novo não consegue viver na prática do pecado. 1 João. Agora eu não estou dizendo que você não erra. Não estou dizendo que você não pode ser tentado, cair e viver durante algum tempo ali embriagado com o pecado. Claro que isso pode acontecer. Claro que você pode errar. Mas quem nasceu de novo não fica em paz, completamente em paz, não. Ele fica lá angustiado. Ele vai dormir, ele bota a cabeça lá no travesseiro, fala, eu estou errado. Ah, Senhor, me ajuda. Senhor, me liberta, eu não consigo. Renova minha mente. Aleluia. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Irmãos, eu tenho 3 filhos que têm o meu DNA, meu e da minha esposa. Se eles comportarem bem ou mal, eles continuam sendo o quê? Meus filhos. Quando você creu com o seu coração, confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, o DNA de Deus entrou dentro de você. Não tem mais jeito de você deixar de ser filho. E deixa essa princesa aí bater palma, que ela é ungida do Senhor. É isso mesmo, minha filha. Tem uma garota ali, uma criança, está batendo palma. Deixa ela bater, que é para Jesus. Mas olha só, irmãos. Isso aqui é a palavra. Poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor? Você sabe o que significa o nome? Bem, a verdade não é Jesus, é Yeshua. Jesus é uma tradução para a nossa língua, que veio do latim, o português. Mas é Yeshua. Sabe o que significa Yeshua? Salvador. É crer que Ele é o Salvador. Nós temos algum Salvador aqui, com o nome de Salvador? Antigamente tinha muitos salvadores, né? Hoje não tem. Mas quando você crê nesse nome, você crê que Ele é o Salvador, Ele é a salvação da sua vida. Olha só, para concluir, eu lhes dou, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. Jamais, irmãos, assim é tão claro, João 10, 28, projeta para nós. Eu lhes dou a vida eterna, entender isso? Jamais perecerão,
Jamais dá alguma opção? Jamais. Ele exclui, só não tem opção. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Você acha que o diabo consegue meter e roubar alguma coisa da mão de Deus? Nem você consegue sair da mão de Deus. Porque se o universo está nas palmas da mão de Deus, quanto mais você. 29. Aquilo que meu Pai me deu. Você é um presente do Pai para o Filho. Fala para o irmão do seu lado, meu irmão, você tem noção? Você é um presente do Pai para o Filho. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Fala, ninguém pode me tirar das mãos de Deus. Fala glória a Deus, fala aleluia. Que todo espírito de culpa e condenação que está te abatendo, que está te aprisionando, caia por terra. Você possa viver a vida em paz, sabendo que você é amado de Deus, apesar dos seus erros. A graça de Deus é para aquele que erra. Porque eu vou te falar uma coisa, imagina só você ser salvo e não poder mais errar. Acabou, você está enrolado. A angústia que você vai viver, fui salvo, pronto, agora não posso errar mais. Não estou estimulando o seu erro, não peque, porque existe a consequência do pecado. Viva uma vida cheia do Espírito, e você vai ser guiado pelo Espírito e a vida de Deus. Por que eu fico no pé dos irmãos? Olha aqui para mim. Por que eu fico no pé de vocês para vocês orarem? Para vocês viverem uma vida vitoriosa. Por que eu fico no pé de vocês para vocês virem de manhã para ler a palavra, para orar um pouquinho? Para vocês serem alimentados, nutridos, fortalecidos e andarem em vitória. Não é que quem ora não erra. Não, eu erro. Minha esposa que sabe. Eu sou falho. Mas aí eu erro no dia, chego no outro dia de manhã, venho orar aqui e Deus fala comigo. Aí eu volto que nem um cordeirinho, princesa, me perdoa. Cheio de interesses. Mas a gente vai mesmo assim. Mas eu fico constrangido com o amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. É quanto mais você prova do amor de Deus, mais constrangido você fica, mais você quer andar em santidade, mais você quer andar em vitória, porque quem conhece o amor de Deus é capaz de servi-lo com alegria e viver uma vida plena e abundante no Senhor, amém? Então olha só, é muito claro, João 5:24, olha só, são versículos tão lindos, Deus vai me dar graça. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É claro, sim ou não, irmãos? Depois, se você quiser, eu passo para vocês essa sequência de versículos. Não entra em juízo. Você não vai passar pelo trono branco. O único trono que os filhos de Deus vai passar é o tribunal de Cristo. Mas o tribunal de Cristo não é para julgar a sua salvação. É para julgar as suas. Aí não tem jeito. Por que eu também fico no seu pé? Abre a sua casa. Seja um anfitrião. Lidera, né? Não é uma bênção liderar? Não é, minha filha? Esposo do Antônio, né? Antônio não, perdão. Eduardo. Eu estava aqui, conheci de muito tempo. Cheguei no recanto, fiquei pagiando, observando lá e tal. Vi que eles não estavam liderando. Aí aproximamos, conversamos, tiramos uns bichos, conversamos mais, fomos ajeitando, tal, até que falei, vamos liderar. E eles estavam nutridos, bem alimentados, em pazes, felizes. Falou, pastor, agora eu quero. Estão liderando e estão abençoando a tantos. Como vários líderes que eu tenho aqui. Vários. Eu quero despertar outros que estão aí no banco. É muita graça a sua salvação. O que você vai fazer com ela?
é muita bondade. Vocês estão vendo a graça que eu estou mostrando para vocês aqui? É graça ou não é? Sim ou não? Demais! É graça demais! É graça sobre graça. É graça em cima de graça. É uma onda de graça em cima de outra onda de graça. Aí, mediante a toda essa bondade, o que você faz? Fala, eu quero servir a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, porque o que irei fazer mediante a essa bondade? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E o melhor é que há uma recompensa para aqueles que se dispõem a servir o Senhor no presente século e no vindouro. E no dia que você chegar diante do tribunal de Cristo, em paz, sabendo que você é filho, você vai se alegrar e não vai ranger os dentes, porque você vai falar assim, eu servir a Deus. No meu trabalho eu preguei o Evangelho, fui ao encontro, servi no encontro, servi numa cela, abri a minha casa, liderei, fui um líder de treinamento, eu servi, eu me desgastei, não vivi só para ganhar dinheiro, eu também servi aquele que é digno, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. O que eu estou mostrando para você é graça demais. É bondade em cima de bondade. E o que ele espera? E aí quando ele te chama para liderar, ele fala, filho, vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque a unção de Deus vai vir sobre você. E quando você lidera, a unção de Deus vem, e ela te renova, ela te capacita, ela te revigora. Quando você lidera, não no seu esforço, mas quando você lidera, cheio do Espírito, em paz, você vai servir. E a unção, irmãos, eu estava agora pregando lá no Paraná. Que lugar, e Deus me usando, eu cheio de unção. Mas antes o diabo foi lá no meu quarto, no hotel, falou, não prega não, não fala sobre profecia não, porque eu não vou dar nenhuma palavra profética para você. Não, o diabo não dá não, mas ele falou, Deus não vai te dar. Ele fala isso, que Deus não vai te dar. Não vai não, não prega não, não sei o que e tal. E eu lá, porque eu me dispus a servir. E eu vou falar de profecia, eu tenho que ter palavra profética, palavra de conhecimento e cura, alguma coisa eu tenho que ter. Mas aí eu lá no quarto e tudo orando, e aí de repente, o Espírito veio. Aí eu fui pregar, em paz, convicto, servindo a Deus, e a unção de Deus veio. E aí na hora, sabe o que acontece? Quando você dispõe a servir, eu falo assim, Senhor, não tem lugar melhor para estar do que servir no Senhor. Quem dispõe a servir na força dele, recebe uma unção, uma capacitação, algo da parte de Deus, que traz um refrigério que nenhuma conquista material te dá. Nenhuma conquista material pode te dar isso. Nenhum homem, nem uma mulher, nem uma fortuna, nada te dá. Para aqueles que lideram cheios do Espírito, na dependência de Deus, você recebe um gozo indescritível. Indescritível. Quando terminam umas coisas assim, eu falo, eu não queria nem comer. Tinha um manjar lá para mim, eu falo, não estou muito afim não, porque eu estava tão cheio de Deus. Mas voltando para cá, vamos seguir adiante, Jesus poderoso. Hoje, nós somos a minoria que cremos dessa maneira. A salvação é um dom, é um presente, você entendeu aqui. Amém? Mas as pessoas existem, e eu quero ler aqui com você o texto já, de Hebreus, capítulo 6, verso 4 ao 9. É impossível, olha só, o texto que confunde as pessoas. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles que foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, se você, tem alguns que leem isso aqui e falam, então se fizer isso, não tem mais como você ser salvo. É isso que a Bíblia está dizendo. Não, não é isso não, eu vou te mostrar que não é isso. Até mesmo porque quantos de nós caímos? Nós provamos disso tudo, sim ou não? Nós que somos filhos de Deus, nós provamos disso que eu falei aqui anteriormente, sim ou não? Mas nós caímos? Caímos, tropeçamos. Então é impossível. Tem igreja que todo culto chama à frente aqueles que estão
que caíram estão voltando para o Senhor. Então é inválido esse texto. E são esses mesmos que pregam dessa maneira. Mas olha só, você vai compreender. Eu vou explicar para vocês cada versículo, cada frase. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Amém. Dito o texto, agora eu vou falar frase por frase aqui para você. Mas qual que é o contexto? Entenda. Antes os hebreus tinham a lei, e eles esperavam o Messias, amém? E eles tinham que cumprir a lei, e um dos cumprimentos da lei era o sacrifício de animais no templo. O sangue tinha que ser derramado, e uma vez por ano tinha o dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional. O sangue de um animal era derramado, de um cordeiro, e era aspergido lá no tabernáculo. Lá no tabernáculo, depois você procura uma imagem para mim de tabernáculo, José. Aspergido lá, para que o povo hebreu fosse perdoado. O sumo sacerdote entrava e aspergia. Amém? E eles anunciavam: o Messias, o Salvador, virá. Messias veio, Jesus veio, mas eles não reconheceram. Estavam cheios da religiosidade, cheios de legalismos, do costume, que era certo, deveria fazer, mas o Messias veio, e eles teriam que seguir o Messias, como João Batista falou: eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está aí. Agora eu vou diminuir para que ele cresça. A lei falando isso, porque João Batista representava a lei. Então, aí Jesus veio, e quando ele morreu na cruz, que ele liberou o Espírito dele para os discípulos, e que houve ali a completa obra da cruz, a salvação, o que tinha que acontecer? O sacrifício de animais tinha que acabar, porque o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue precioso, e o sangue dele vale por toda a humanidade, assim como o erro de Adão serviu. Você nem conhece Adão, mas Adão influenciou a sua vida. Jesus também, ele influenciou sua vida. Lá 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, o sangue foi derramado. Só que eles continuaram sacrificando. E o que acontece? Jesus veio, pregou, os apóstolos começaram a pregar nas sinagogas. Nós vemos nos evangelhos, Jesus indo nas sinagogas, os apóstolos indo nas sinagogas, em Atos dos Apóstolos. Nós vemos, então, eles chegando aonde que tinham judeus, e eles pregavam, alguns aceitavam Jesus, e se tornavam cristãos. Deixavam de ser judeus e se tornavam cristãos. Só que o templo ainda estava de pé. O templo de Salomão, não de Salomão, já era outro templo que foi construído. Mas havia o templo lá no qual havia os sacrifícios. E aí, ele ia na reunião dos cristãos, ele ouvia a palavra, ele provava de cura, que os irmãos oravam, as pessoas eram curadas, oravam, eram libertos, era iluminado, recebiam a bênção, mas o que eles faziam? Depois voltavam para sacrificar um animal e dizer que o sangue do animal é que trazia a paz para com Deus. Vocês estão entendendo a gravidade que era? Era como se vocês voltassem agora a sacrificar animal, e falando: se eu não matar o cordeiro, eu não sou salvo. Se eu não derramar o sangue, eu não tenho paz com Deus. Você é capaz de fazer isso? Não. Mas só que por que eles faziam isso? Porque era uma cultura de milênios, uma cultura enraizada. Esse ar-condicionado está ligado, certo? Jesus poderoso, me liga nas 4 horas da tarde, gente, me ajuda. Mas vamos lá. Então esse era o contexto. Vocês entenderam agora qual que era o contexto que nós vamos falar? Vocês já viram que teve gente que já pegou sua frase e tirou ela do contexto, usou como um pretexto e criou confusão na sua vida? Sim ou não?
Não teve isso? O marido fala uma frase, a esposa chega e ouve. Fora do contexto, o que ela fala? Vou te matar. Sim ou não? Uma frase fora do contexto. Então eu estou te contando o contexto para você poder entender por que essa epístola foi escrita, combatendo que tipo de problema. Amém? Então foi escrito para os hebreus que estavam praticando o sacrifício e achando que era necessário ainda, mesmo se dizendo cristão. E aí o apóstolo Paulo vai, explica e exorta. Assim também somos nós. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu tenho pregado o evangelho, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Eu tenho iluminado vocês, sim ou não? Nós vamos para o encontro, eu vou lá no encontro, eu expulso demônios de pessoas? Sim. Ele provou do Espírito Santo, da libertação, do poder do mundo vindouro, sim ou não? Sim. Mas quantos de nós já vimos pessoas que frequentaram o culto, receberam, entenderam, mas depois não quiseram? Vão no encontro, recebe a pregação, é liberto, é curado, entende que Jesus é o Filho de Deus só na mente, até fala sem crer no coração verdadeiramente, e depois nos abandona. Isso acontece no nosso meio, sim ou não? Sim. Mas ele era salvo? Não. Porque uma vez que você nasce de novo, o Espírito habita dentro de você, e o Espírito Santo mistura com você, e você, o Espírito, se torna um, e o Espírito Santo clama, Abba, Pai, dentro de você. Quem nasceu de novo, sabe que nasceu de novo. Você sabe que tem uma vida aí dentro. Amém? Aqui no nosso meio, tem gente que é filho de Deus. Amém? Tem uns que são mais maduros, mais espirituais, mais experientes da palavra da graça, e outros mais imaturos. Mas aqui dentro, não muitos, mas tem alguns que estão aqui no processo de conversão. A conversão é diferente do novo nascimento. A conversão, ela é um processo. Você vai ouvindo, sendo iluminado, provando, até que um dia nasce de novo. E aí você tem aquela convicção. Não é assim? Processo de conversão. Agora tem gente que está aqui nesse processo de conversão. Vem, está aqui porque tem alguém legal que te chamou, vou lá na cela, te chama, faz uma comidinha boa lá, trata você bem, te ensinou algumas coisas, você até melhorou no seu casamento, começou a dar uma melhoradinha, deu uma ajustada. E aí você vem, está ouvindo, está no processo, mas chega uma hora que aí eu prego algo, falo do evangelho, e você fala, não, eu não creio. Eu não creio que é assim, que é de graça. Não. Porque aqui nós cremos no evangelho. Você é salvo de graça, e de graça você vive para Cristo Jesus. Chega um momento que a pessoa fala, não quero. De repente ele vai no encontro e vê pessoas sendo libertas. Ele talvez tenha sido liberto. Só que chega uma hora que ele fala, não quero. E aí ele vai para o candomblé, ele vai para outra religião, ele vai para qualquer outra coisa, que não crê que Jesus Cristo é o suficiente Salvador. E aí, você fala, para que lá então, esse aí não tem mais salvação. Né? Porque esse aí perdeu a salvação. Não, ele não perdeu, porque ele não tinha. Vocês estão me entendendo? Ele não perdeu, ele não tinha, ele não era. Ele estava no nosso meio, mas não era um dos nossos. Amém? O irmão do teclado pode subir aqui em nome de Jesus. Mas vocês vão me dar mais alguns minutos, amém? Olha só. Esse livro começa falando o quê? Para você ver. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele está falando dos pais aos patriarcas. Então aqui ele está falando a respeito, preste atenção aqui comigo, ele está falando então para os hebreus. Então é nesse contexto que eu estou falando aqui para vocês. E que posteriormente, por que Jesus teve que destruir o templo? Ele teve que destruir o templo para que isso acabasse. Para o nosso benefício. O templo foi destruído no ano de 70, para que os judeus parassem de sacrificar lá no templo.
Olha a graça de Deus, favor de Deus. Mesmo sendo uma tragédia assim para eles, era favor de Deus para com eles, amém? Então esse livro de Hebreus, ele foi escrito para mostrar o quanto o Senhor Jesus e a nova aliança são superiores a Moisés e a velha. Esse é o livro de Hebreus, não vou entrar em detalhes, mas olha só, no capítulo 6, nós vemos aqui no verso 4 e 6, diz assim que é impossível que aqueles que caíram sejam renovados para arrependimento. Irmãos, quantos de nós aqui já caímos? Seja sincero, levanta a mão todo mundo. Quantos aqui já tropeçou? Quantos aqui já tiveram inveja? Já mentiram? Já tratou mal o cônjuge? Já errou com os filhos? Não, pastor, para, já estou em todas aí. Então quer dizer que é impossível agora você ter arrependido? É impossível? Claro que não. Claro que não. Mas são esses pastores que falam isso. É que depois faz o apelo para que o filho pródigo volte para casa. Mas olha só, se esse texto estivesse falando de perda de salvação, teríamos que admitir que quem caiu não pode ser mais restaurado. É verdade que crentes podem cair e se desviar da fé, mas quando ele volta para o Senhor, sempre abundância de graça e perdão. Quem crê diz amém. Amém? Eles eram convencidos, mas não eram convertidos, como eu disse para vocês. Esses aqui, eles foram lá, eles ouviram, eles acharam interessante. Irmãos, o meu processo de conversão começou eu indo um dia na igreja, mas depois eu fui para o mundão, aí depois eu fui de novo, aí eu fui para o mundão, aí me chamaram de novo, eu fui, fiquei lá mais uns 40 dias, mas depois foi para o mundão. Aí depois um dia um amigo meu me pregou para mim, eu fui sendo persuadido, até que um dia eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, e aí eu nasci de novo. E aí depois do dia que eu nasci de novo, impressionante, irmãos, eu até tentei fazer coisa errada, sério, surgiu uma situação lá, eu ainda estava com os hábitos antigos. Por isso que é importante o anjo da guarda, por isso que é importante ter líder em treinamento. Eu com os hábitos antigos, tentei fazer esse hábito, estou lá, eu pequei, errei, solteiro, jovem, olha que eu estava lá, eu falei, credo, falei, não, isso não combina mais comigo, não, ninguém falou para mim, porque eu já havia nascido de novo, o Espírito Santo habitava dentro de mim já, e ele falou assim, isso não tem mais a ver com sua natureza. Aí eu nasci de novo, mas olha só, vamos lá. Em primeiro lugar, se diz que aquelas pessoas foram iluminadas. Está lembrado do tabernáculo? Projetei o tabernáculo. O tabernáculo era onde tinha a arca da aliança, era uma construção. Aqui dentro era dividida em duas partes. A parte do fundo onde que tinha a arca, era o único móvel que tinha nessa. Na arca não tinha luz nenhuma natural, porque era tampado. A arca é luz, porque Deus é luz. Ela tinha iluminação. Aí tinha aqui o lugar santo, que tinha um candelabro que iluminava, mas ninguém via. Mas aqui, no altar, todos poderiam ver. Esse altar de holocausto era onde sacrificavam os animais e era queimado. Isso aqui aponta para a cruz. O cordeiro foi queimado lá na cruz, foi sacrificado. As pessoas podem entender quando você fala, olha, Jesus morreu para te salvar. As pessoas entendem, falam, eu entendi. As pessoas de fora não conseguiam ver lá, mas lá dentro é só quem nasceu de novo. Tem coisas que você aprende e entende que é só quem nasceu de novo. É aquela convicção que você tem no seu coração de falar assim, não, isso aqui não combina comigo, eu sou de outra espécie. Você é atacado, você é atacado na sua mente, você pode tropeçar e tudo, mas isso aqui é para quem nasceu de novo. Desfrutar do candelabro que aponta para Cristo, mas também aponta para a igreja, que é aqueles que não conseguem viver sem viver a vida da igreja. Mas aponta também para a arca, que é quando você tem comunhão com Deus e Deus fala no seu espírito. Amém? Então, tem pessoas que são iluminadas aqui na pregação, sim ou não? Sim. Recebem o entendimento? Sim. Mas não são salvos. Olha só, o próximo ponto é que provaram do dom celestial.
Você quer provar dessa água? Prova dela. Prova dessa água aqui. Vem cá, Carlos. Prova, só prova. Não coloca a boca nela, não. Derrama assim. Só um pouquinho. Provou. Provou, mas ele bebeu? Só provou. Quem vai beber sou eu. Vontade de jogar assim, está tão quente. Tem gente que vem e prova. Vai lá na sua cela e prova. Mas não bebe. Eles provaram uma pequena porção. Mas nós somos embriagados com a palavra do Senhor. Aleluia. Mas olha só. Não basta provar. Tem que crer e confessar, como diz Romanos 9:10. Romanos 9, projeta aí para nós. Romanos 9. Romanos 10, verso 9. Perdão. 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres. Isso aqui é o bebê. É quando crê no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Mas olha só, tem pessoas, continuando o versículo, eles também se tornaram participantes do Espírito Santo. Aí eu gosto de ficar achando que o Espírito Santo habitou dentro deles. Não, participar do Espírito é ser liberto. Lá eu tinha um restaurante, tinha um segurança lá, gigante, fortão. E aí, um dia ele manifestou demônio. Fiquei com ele lá uns 3 horas. Expulsava, entrava, saía. Parou. Mas ele não quis se entregar ao Senhor. Ele provou do Espírito Santo, provou que ele foi liberto. E ele fortão, e eu danando, mão para trás, sai dele. Aí saía, depois voltava. Porque tinha sido consagrado a Cosme Damião. O nome dele era esse. Ele provou. Tem gente que prova, mas não nasce de novo. Agora vem cá, preste atenção. Está vendo tanto que Deus é gracioso? Mesmo estes, Deus dá para eles luz, dá para eles uma prova para ver se eles convencem, dá para eles um refrigério do Espírito. Essa é a graça de Deus. Mas olha só, seguindo adiante, você vê uma mulher crente, como diz em Coríntios, ela abençoa o marido incrédulo. Dá para entender isso? A vida que está dentro dela, quando ela se deita com o marido, ela abençoa ele, traz um refrigério que ele nem sabe. Isso é o que a Bíblia diz. Mas olha só, a palavra diz que no verso 5, que eles provaram da boa palavra, eles receberam a palavra, mas não nasceram de novo. Por fim, essas pessoas experimentaram dos poderes do mundo vindouro, ou seja, do reino milenar, que é cura, que é vida. Vem aqui para o nosso meio, vê cura, vê poder, vê vida. Ele até prospera, uma porta se abre na vida dele, ele prova de provisão, porque no reino do céu não tem escassez, há provisão. Mas mesmo assim, eles recusam. Chega uma hora, que aí sim, ele recusou tudo que Deus proporcionou para ele. Aí não tem jeito. Que aí, alguns entendem, pastor, então essa é a blasfêmia do Espírito Santo? Um filho de Deus não blasfema contra o Espírito Santo. Quem é que blasfema contra o Espírito Santo? É aqueles que provaram de tudo isso e mesmo assim recusaram. É quando o poder de Deus vem, que é o que aconteceu com os fariseus. Jesus curava o homem da mão ressequida e mesmo assim os fariseus rejeitaram. Para esses, eles blasfemaram contra o poder do Espírito Santo. Para eles não tem jeito. Aí eles escolheram o caminho deles. Mas olha só, e aí diz o texto, continuando para a gente concluir, a equipe de louvor pode subir. E caíram. O cair aqui não é de pecado. Eles caíram, não é de pecado. Ei, olha aqui para mim. Eles caíram, sabe como? Deixando de aceitar Cristo como um único suficiente Salvador e indo atrás de sacrificar animais no templo. Eles iam no culto, iam na célula, entre aspas,
Mas chegava no dia de adorar a Deus no templo, entre aspas, porque Deus já tinha saído do templo, ia lá e sacrificava o animal. Isto é um pecado terrível. Para eles não havia salvação. Tudo foi mostrado e mesmo assim eles acharam que o sangue de bode é que trazia alívio e salvação. Para eles não tem salvação. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ficou claro aqui para vocês? Essa foi a queda, foi a prática deles. Esse foi o erro deles. Então para eles não teria como. O pecado aqui, a queda, essa queda não é o pecado, é a obra morta. É tudo aquilo que você faz com base para ser santo, salvo, justo, são coisas boas. Eu gosto de perguntar para algumas pessoas, quando eu ando de Uber, no táxi, fala, você crê em salvação? Como você crê que você é salvo? Aí uns, seguinte, se eu fizer muita coisa boa, quando chegar lá no céu tem uma balança. E aí pesa as coisas boas com as coisas ruins, e eu sou bom. Eu sou até bom. Vou passar com, a nota é 5, vou passar com 5,1, mas eu passo. E aí eu sou salvo. Mas você tem certeza? Não, não tenho. Ou seja, ele está querendo entrar no céu com o comportamento dele. No céu só entra com sangue. No céu só entra quem está em Cristo. Vocês estão me entendendo? Quem acha que o bom comportamento salva, e quem acha que o bom comportamento te mantém salvo, ei, olha aqui para mim, para de conversar aí entre vocês, olha aqui para mim. Quem acha que o bom comportamento te mantém salvo, você está invalidando, ignorando e blasfemando contra o sangue. Você quer pegar a sua obra e comparar com a de Cristo? Antônio, quanto mais você conhece a graça, mais santo, mais vida tem, porque mais você honra a Cristo. Quem que é honrado com esse evangelho que nós pregamos? É o pastor Arron, que prega e segura vocês na palma da mão dele na oração de manhã. Não, credo. Quem segura você é Cristo. Ele é digno de honra, glória, poder. Ele é gracioso com essa graça eterna distribuída para nós. Vocês estão me entendendo a graça que é o evangelho? É maravilhoso. E no verso 6, que é o que termina, declara que essas pessoas caírem, ou seja, retornarem para a antiga religião judaica, é impossível outra vez renová-las para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Mas olha só, deixa eu passar aqui. Quanto a vós outros, aí concluindo, quanto a vós outros, está vendo que o apóstolo Paulo vem falando, apóstolo Paulo não, o autor de Hebreus, vem falando, aí ele fala assim, ele fala desses que caíram e voltaram a crucificar, aí agora ele volta e fala assim, agora quanto a vós outros, irmãos, quanto a vós outros, irmãos, no verso 9, Hebreus 6, 9, todavia, ó amados, está vendo que ele já muda para quem ele está falando, por isso que você tem que ler a Bíblia, vendo para quem está sendo dito aquele texto, agora ele mudou para quem ele estava falando, ele estava falando para um tipo de povo, agora fala, quanto a vós outros, ó amados de Deus, estamos persuadidos, quantos estão convencidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então, ou seja, agora ele está falando dos irmãos. Você é convencido que só Jesus salva? Pergunta para a pessoa do salão, fala assim, se você é convencido que só Jesus salva, que as coisas do céu são melhores que a da terra, aleluia. Olha só, vocês entenderam aqui agora? Ficou claro, não ficou, irmãos? Pastor, é muita informação para mim, que eu sou novo convertido, estou no processo, mas a graça de Deus é desse tamanho, é bondade. 1 João 2,19, projeta aí para nós. 1 João 2,19, eles saíram
de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Vocês entenderam agora? Quem sai e vai viver a vida normal no pecado e achando que está tudo certo, porque não era. Quantos são aqui da época do Denorex? Parece, mas não é. Pois é. Só os mais velhos aqui têm oportunidade de entender. Parece, mas não é. Era um produto que falava assim, ó, de produtos que queriam imitar ele. Parece, mas não é. Só Denorex é. Para que você viu Denorex? Era passar no cabelo? Hã? Caspa, muito bem, é verdade. Vermelho, dava assim. Era um... Irmão, você está liberto disso. Agora tem um clima. Mas olha só. Agora, queridos, projeta aí Hebreus 6:19. 6:19, pode ficar de pé. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. O texto anterior, olha aqui para mim, para eu fazer a oração final. Pode abaixar o som, deixa mais baixinho. Âncora da alma é você saber que você é filho amado de Deus, e que salvo uma vez, salvo eternamente. Fala assim, salvo uma vez, salvo. Não, vamos falar mais alto. Salvo uma vez, salvo. Tem que ter paz nisso. É isso, eu estou partindo para isso. Agora eu quero dar uma oportunidade. Você que entrou aqui, você ouviu o Evangelho hoje. Talvez você não tenha certeza da sua salvação. Quem nasceu de novo, sabe que nasceu de novo. Você sabe que você nasceu de novo? 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 Talvez você está aqui e você não sabe. Eu quero te dar uma chance. Pode ser que hoje mesmo o Espírito Santo entra dentro de você e faz de você morada, casa, habitação do Deus Altíssimo. Coloque a mão no seu coração. Todos, coloque a mão no coração, mesmo quem já confessou. Repete após mim e fala assim: Senhor Jesus, o meu Salvador, eu creio que o Senhor veio em carne e sangue, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E eu creio com meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu sou perdoado, eu arrependi dos meus pecados e creio que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E hoje eu aceito Jesus como Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história. Quem fez essa oração pela primeira vez? Você sentiu algo? Quando eu estava pregando aqui, você estava sentindo? Quem é aqui que teve essa experiência com o Senhor pela primeira vez? Uma mocinha lá no fundo. Não precisa ter vergonha não. Quem mais? Aleluia, aleluia. Quem mais? Se você fez de todo o seu coração, o Senhor ouviu e a sua história vai ser mudada eternamente. Amém? Deus abençoe os irmãos. Uma semana poderosa, abençoada. Essa semana nós teremos oração para as mulheres na sexta-feira. Sexta-feira às 19h30, aqui em cima, oração para as mulheres. E a partir de terça de manhãzinha, oração comigo